E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Um vídeo circulando nas redes traz um tremor de expectativa pela nação alvinegra e faz corações corintianos dispararem com um rumor explosivo. O poderoso centroavante que brilha com a camisa do Cruzeiro poderia desembarcar no Timão. A imagem traz o nome de Gabigol e desperta o clima de redenção, de virada, aquele gol salvador que o Corinthians tanto carece. O torcedor sente o calor da especulação. Seria esse o passe que reacenderia o ataque? Na arquibancada da imaginação corintiana, o craque do Cruzeiro, Gabriel Barbosa, o incansável Gabigol, surge como uma solução de impacto, um artilheiro que une poder de definição com aura midiática. Aos 29 anos, ele representa um reforço narcísico, capaz de driblar defesas e carregar o ataque do Timão com sua presença diária e faro de gol. É uma investida que mexe com a tática e também com o marketing da torcida. No mercado da bola, o cenário tornou-se realidade. Conforme fontes ligadas à notícia, o dono do Cruzeiro ofereceu Gabigol ao Corinthians, e a negociação poderia sair do banco de reservas direto para os gramados da Neoquímica Arena. O rumor ganha força, ecoa nos corredores da diretoria, e o torcedor vibra com a possibilidade de ver o centroavante desembarcar no Parque São Jorge com toda a garra que o símbolo do clube exige. O futebol é decisões, e essa especulação coloca o Corinthians em uma encruzilhada: reconfigurar o comando ofensivo, chamar o artilheiro de momentos decisivos para resolver dentro da área, ou manter o jogo interno, com as peças que já vem rendendo, mas sem brilho de estrela. A troca de gabinete vira trava de negociação direta com o Cruzeiro, e o relógio começa a contar. Gabigol tem trajetória de vencedor no Cruzeiro, caminha com contrato até o final de 2028, e exibe valor de mercado aproximado de 6 milhões de euros segundo o Transfermarkt. Esse vínculo longo e o montante ilustram a força do clube mineiro e indicam que qualquer tratativa exigirá contrapartidas robustas. O jogador, por sua vez, soma 11 gols em 33 jogos na atual temporada, números que mostram efetividade plena no ataque celeste. O Corinthians, atento ao calendário nacional e à montagem da equipe para 2025, sabe que trazer Gabigol representaria um salto de categoria. Mas também pode significar um risco financeiro elevado, além de uma mudança profunda no sistema de ataque, que demandaria ajustes imediatos na articulação entre meio-campo e ofensiva. Ainda assim, a promessa de mobilizar multidões e reacender o espírito de conquista é tentadora. Enquanto isso, dentro de BH, o Cruzeiro vive a transformação promovida por seu novo dono, Pedro Lourenço, que montou um projeto ambicioso, com metas elevadas e elenco robusto para 2025. No pacote de reforços já chegaram nomes como Dudu e Fabrício Bruno, e Gabigol foi o prato principal dessa operação de mercado celeste. A virada gaúcha virou conquista planejada, e a raposa mira alto. Mas em campo, Gabigol enfrenta desafios. No Cruzeiro, ele tem ficado frequentemente no banco de reservas, enquanto Caio Jorge assume a artilharia e recebe convocações à seleção brasileira. Nesse contexto, o jogador poderia ter motivos esportivos e motivacionais para aceitar um novo destino, sobretudo se o Corinthians oferecer a chance de liderar o ataque e reconquistar brilho imediato. A diretoria alvinegra, naturalmente, analisa o custo-benefício dessa operação. O Corinthians poderia, ao trazer Gabigol, elevar instantaneamente seu poder de fogo e sua projeção nacional. Mas precisa equilibrar as finanças, respeitar o planejamento orçamentário e evitar desequilíbrios que possam comprometer o restante da temporada. Do ponto de vista tático, Gabigol representa variedade, centroavante de presença, com mobilidade para atuar como falso 9 ou arma letal na área. Se entra como titular, abrindo espaço para pontas e meias buscarem infiltrações, se entra no segundo tempo, vira aliado para definir duelos apertados com sua experiência e senso de posicionamento. Um reforço que traz consigo a pressão de corresponder, e o Corinthians sabe disso. Enquanto o rumor ferve, a torcida corintiana se vê dividida. Por um lado, o desejo por um atacante de peso que faça o estádio enlouquecer. Por outro, a cautela sobre contratos volumosos e o impacto externo que uma contratação desse nível teria dentro do elenco. O clube já se habituou a blindar os jovens e construir com base sólida. Será que esse salto vale o risco?
A movimentação do Cruzeiro oferece o jogador, mas quem realmente decide é o Corinthians, e o clube sabe que precisa agir com estratégia, timing e ousadia. Em meio aos treinamentos intensivos, ao planejamento para a reta final, e ao ambiente de cobrança que cerca o Parque São Jorge, cada décimo de segundo importa. E o nome de Gabigol poderá ser o divisor de águas nos próximos jogos. Esse capítulo ainda aguarda desfecho. Será que o Corinthians fechará o negócio e trará o atacante para seu ataque? Será que a artilharia corintiana ganhará a assinatura de um dos jogadores mais badalados do futebol brasileiro? O torcedor quer saber, e o clube precisa deliberar com frieza e garra. Olá, torcedor do Timão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar. Na Neoquímica Arena, os bastidores seguem intensos. Pessoas próximas à cúpula diretiva indicam que houve, sim, uma sondagem informal feita por representantes ligados ao Cruzeiro, intermediando uma proposta que colocaria Gabigol em São Paulo ainda nesta janela. Embora nada tenha sido oficializado, o nome do atacante foi discutido entre os setores de análise de desempenho e planejamento do clube. O debate gira em torno do impacto técnico e emocional que a chegada de um nome tão polarizador poderia causar. Do ponto de vista de vestiário, o elenco corintiano vive um momento de reconstrução. A base jovem que ganhou espaço em 2024 permanece como um dos pilares para a temporada de 2025, mas carece de um jogador decisivo na última faixa do campo. Yuri Alberto, por exemplo, não conseguiu emplacar a sequência esperada e já circulam rumores de que ele poderia ser incluído em algum tipo de troca ou liberado para clubes do exterior. A torcida do Timão, conhecida por sua exigência e paixão, tem se manifestado com entusiasmo e desconfiança nas redes. Parte do fiel torcedor enxerga Gabigol como o nome certo para recolocar o Corinthians no protagonismo, enquanto outra parcela teme um possível desequilíbrio no elenco, tanto técnico quanto financeiro. A experiência com contratações de impacto que não renderam como esperado ainda assombra alguns setores da diretoria. Na prática, Gabigol se encaixa em um perfil que o Corinthians não contrata há algum tempo: atleta já consolidado, midiático, com histórico em grandes decisões e personalidade forte. Para muitos, essa ousadia poderia representar um antes e depois na atual temporada. Para outros, o risco seria desnecessário, um movimento que poderia tirar espaço dos garotos formados no terrão e tensionar a estrutura interna do grupo. O Campeonato Brasileiro de 2025 coloca o Corinthians em uma posição desconfortável, longe da zona de rebaixamento, mas distante da briga pelo G6. O desempenho recente é oscilante, com vitórias importantes dentro de casa, mas tropeços fora que atrapalham qualquer embalo. Nesse contexto, a chegada de um nome como Gabigol poderia ser o ingrediente final para incendiar a reação. No entanto, é preciso considerar o histórico recente do jogador. Apesar de ser um artilheiro nato, Gabigol tem enfrentado críticas por questões disciplinares e queda de rendimento físico. Em 2023, ele foi suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping, uma mancha que ainda repercute em sua imagem. Mesmo retornando aos gramados com boas atuações, a sombra desse episódio ainda paira sobre suas negociações. Outro ponto que pesa na balança é o alto salário de Gabigol. Atualmente, ele figura entre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Para vesti-lo com a camisa alvinegra, o Corinthians teria de negociar valores, prêmios por metas, tempo de contrato e possíveis direitos de imagem. Qualquer passo em falso poderia comprometer o caixa alvinegro, que já sofreu em anos anteriores com má gestão financeira. Nos bastidores, fala-se também de uma possível ajuda de patrocinadores para viabilizar a negociação. Marcas ligadas ao clube estariam dispostas a explorar o apelo comercial do nome Gabigol para campanhas de marketing e ações promocionais. Essa aliança entre futebol e mercado publicitário pode ser determinante para o desfecho do caso. Enquanto o Cruzeiro sinaliza abertura para diálogo, o Corinthians estuda todas as variáveis com cautela. O interesse existe, mas há obstáculos consideráveis até que qualquer contrato seja assinado. O nome está sobre a mesa, a proposta foi ventilada, mas transformar essa fumaça em fogo exige habilidade nos bastidores, e acima de tudo, responsabilidade. Nos treinos, a comissão técnica foca no coletivo. Ainda que a diretoria pense em reforços, o elenco atual precisa reagir. O próximo jogo,
contra o Atlético PR, é visto como fundamental para as pretensões alvinegras. Um tropeço pode acirrar as críticas, enquanto uma vitória traria paz para trabalhar em silêncio nos bastidores da possível chegada de Gabigol. Internamente, o atleta já teria manifestado interesse em defender o timão. Pessoas ligadas ao jogador afirmam que ele vê com bons olhos o desafio de vestir a camisa de um gigante paulista, com torcida vibrante e palco grandioso como a Neoquímica Arena. Após temporadas marcadas por altos e baixos, um recomeço em novo território pode ser justamente o que o atacante procura. A expectativa é de que a novela se estenda pelos próximos dias. O Corinthians tem até o encerramento da janela para oficializar qualquer tratativa, e o tempo corre. Os conselheiros do clube pedem cautela, enquanto a Fiel pressiona por um time mais competitivo e com nomes à altura de sua tradição. O clima é de espera, mas a tensão cresce a cada hora. Se o negócio se concretizar, Gabigol poderá assumir a camisa 9 do Corinthians e se tornar a principal referência ofensiva. Um cenário que traria enorme visibilidade, mas também cobrança em dobro. O torcedor do Timão não aceita corpo mole, e o atacante precisaria responder com gols, raça e comprometimento desde o primeiro minuto. O fato é que, gostando ou não, Gabigol é um nome que movimenta. E o Corinthians, mesmo diante de incertezas, se vê diante de uma chance rara de impactar o mercado. O futuro dessa negociação depende de muitas variáveis, mas se confirmada, será um dos capítulos mais marcantes do futebol brasileiro em 2025. A torcida espera. A diretoria analisa. O jogador observa. E o futebol, como sempre, nos reserva surpresas. Se Gabigol vai ou não vestir o manto alvinegro, só o tempo dirá. Mas a história já começou a ser escrita, e o próximo capítulo pode mudar o rumo da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.